Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui no 28º Encontro da Vitec Consultoria. Estamos aqui com a apresentação do Eduardo. Acabei de tirar ele da apresentação agora para fazer umas perguntinhas rápidas para eles aqui, para compartilhar com vocês essas informações, beleza? Eduardo, primeiro, cara, conta um pouquinho da sua história, como você começou na manutenção, como que isso chegou na sua vida. Conta pra gente aí, sua trajetória. Então, eu fiz o curso técnico em mecânica pelo Cefet Paraná, né? E eu pensei que nunca ia trabalhar nisso aí. E no final das contas, meu pai, não, você tem que fazer esse concurso e você, se não passar, você está ferrado, né? Daí eu fiz lá, né, um pouquinho de incentivo do meu pai e passei. E comecei a atuar desde dezembro de 2003 lá na refinaria como técnico de manutenção. E apareceu a oportunidade de eu começar a trabalhar na parte de lubrificação a partir de 2005. Lubrificação e manutenção preventiva. E daí foi aparecendo um interesse em cada vez melhorar mais, né, nessa área de lubrificação. E é o que eu tenho feito nesses 21 anos. Bacana, legal. Vamos direcionar então nosso bate-papo para a área de lubrificação, tá? Como você vê, assim, algumas pessoas dizem que a lubrificação não é tão valorizada dentro da indústria. Como que você vê esse cenário? Você concorda com isso? E se você concorda com isso, como você vê uma mudança para esse cenário? O que fazer para isso mudar? Tá. Então, o que a gente vê em várias empresas aí, quando a gente conversa, participa de feiras, participa de congressos, é que normalmente aquele profissional que não deu certo como mecânico, ele acaba indo para a locação, mas não é o caminho certo. É você sempre focar na parte de capacitação do profissional. Em qualquer área que vai atuar, se você não for capacitado o suficiente, você não vai fazer de forma correta, né? Então, o incentivo na formação é o que vai fazer você ter profissionais melhores, seja na parte elétrica, na parte mecânica, na parte da educação, né? Então, a valorização do profissional é que vai fazer com que o negócio avance, que melhore a cultura e melhore as condições, né, dos seus equipamentos. Legal. A parte de conhecimento técnico, você acha que precisa ser mais divulgada, mais compartilhada? Às vezes as coisas ficam muito lá com o pessoal lá da engenharia e não chega um pouco na parte do técnico que está ali executando, mas você acha que precisa mais desse compartilhamento de informação? Então, quando eu entrei lá em 2003, a gente entendia bastante disso, em que as pessoas tinham que guardar aquela informação para elas serem, né, mais respeitadas, né? Mas com o passar dos anos, a gente viu que não é questão de guardar, é questão de você multiplicar o teu conhecimento, trazer de cima da onde está a parte decisória para a parte onde vai ser a execução, é que você vai conseguir fazer melhorias. Porque a mensagem tem que ser clara, em cima e embaixo, né? E deixar ela linear, para não cada vez diminuir mais essa distância entre o decisório e o executório. Legal, bacana. Dentro da confiabilidade em si, né? Dentro da indústria, vamos dizer assim, a gente pensa muito para passar na parte de cultura, né? A mudança cultural para a confiabilidade, né? Não só ali a corretiva, a preventiva, mas a aplicação da confiabilidade e não só levando ferramentas novas. Como que a gente vai implantar essa mudança de cultura dentro da indústria? É que a gente vê muito, né, daquela pessoa que só está ali para executar aquilo lá e não tem comprometimento, né? A partir do momento que a pessoa começa a se comprometer, ela se acha o dono daquilo, o sentimento de dono, isso, né? Ela começa a trazer para dentro dela o que ela precisa, né, de melhoria, né? Então a gente vê que a gente tem lubrificadores específicos para cada área, em que eles acompanham no dia a dia o equipamento. Sim. E então ele tem esse sentimento de dono, então ele cuida melhor do equipamento do que aquela pessoa que só está lá de vez em quando, né? Que é o caso que a gente vê de outros profissionais, né, que atuam na parte de manutenção. Então o sentimento de dono faz ele querer melhorar até na parte de diagnóstico. Sim, claro, legal. E você como professor, né? Como você vê essa garotada que está chegando? Como você está vendo o brilho nos olhos deles aí quando eles saem da parte acadêmica e caem ali na parte industrial mesmo? Você acha que eles estão chegando aceitando os desafios? Como que você vê, você como professor, vê esse time chegando? Então, o que eu tenho visto nesses últimos cursos de formações, né, de novos engenheiros, novos técnicos, né? Então, eles têm uma vontade de aprender, mas muitas vezes a manutenção em si, né, mesmo se for só na parte mecânica, é muito diverso, né? A parte de vibração, a parte de educação,
parte de monitoramento de ativos, a parte de grandes máquinas, de manutenção de grandes máquinas, né? Então, eles não conseguem manter um foco, né? Tanto que depois que eles começam a atuar em campo, que eles começam a ver o dia a dia, eles começam a analisar, opa, mas não é só isso. Não entendi. Eu tenho que fazer a integração de tudo aquilo que eu aprendi no meu curso de formação, de forma que eu possa melhorar as condições do que eu executo. Legal. Né? E os novos, eu tenho visto essa nova geração dessa forma, que eles, no primeiro momento, é uma carga muito grande de informação. Então, até eles começarem a executar, a trabalhar no campo, vai ainda 2 anos ou mais para eles poderem se orientarem no que você tem no diverso mundo da manutenção. Né? Maravilha. Para a gente finalizar, beleza? Eu roubei uma citação sua da apresentação, que eu anotei aqui, então eu fiz uma colinha. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá? Sem direção não tem mudança. Fala um pouco sobre essa citação sua da apresentação. Então, aquele negócio, né? Não é só vontade de fazer. Né? Então, eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. Então, eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas se eu não encadear a forma que eu vou montar as coisas, é mais ou menos que nem um bloco de montar, um Lego. Se você pega e você vai colocando uma pecinha em sequência sem ter as instruções, você não vai montar aquele modelo que está na figura, na caixa. Então, você poder encaixar na sequência, você vai chegar naquela construção que você deseja. Então, se você não tiver o direcionamento, não saber como encaixar as peças, Essa organização, né? essa organização, você nunca vai poder chegar na obra que você quer. Eduardo, na sua apresentação, você vê que você usou aí esses artifícios, você trouxe os tambores. Explica um pouquinho pra gente como que é esse cenário. Então, o que acontece? Normalmente, as pessoas elas pegam e acham que, por estar comprando um óleo novo, ele está na condição ideal para a aplicação do equipamento. E normalmente não acontece. Porque ela pode vir amassado dessa forma, ou um pouquinho amassado dessa forma, ou aparentemente não tem amassado nenhum. Mas se você olhar aqui, ó, você consegue ver que tem um amassadinho. Tem um amassadinho. E até esse aqui ele tem aqui em cima como se fosse um vazamento do óleo pela tampa. Então, qualquer uma dessas formas que ela chegar, ela vai vir ou mais ou menos contaminada. Sim. Esse aqui que está um pouquinho menos amassado, ele já seria mais ou menos um NAS9, né? Que seria mais ou menos um óleo assim. Então, você olhando o óleo, aparentemente está limpo. Ah, óleo contra a luz. Não, está limpo, né? Quando você pega já um óleo que está em uso e você vê desta forma, meu Deus, aí tem água, ele tem particulado, então ele está sujo. Então, é mais fácil você ver. Normalmente, um tambor mais amassado é capaz de você chegar com o óleo assim, né? Mas quando ele está em uso na máquina, você vê, não, ele está ruim porque está escuro. Não, pode ser o tipo do óleo que ele é mais escuro, né? E se olhar contra a luz, né? Ó, olha ali contra a luz, você vai ver, ele está na mesma transparência. Sim. Então, mas o que vai dizer que ele está limpo ou está sujo? O processo de você passar pela membrana, você passar pelo contador de partículas, que vai dizer se isso aqui ele está sujo o suficiente para A tecnologia trocar vai te ajudar nesse... a tecnologia que usa. Por quê? Né? Você pegar em 3 tonalidades diferentes. Se você pegar o óleo mineral básico, né? Pegar o óleo mineral básico, você vai ver que ele, pela viscosidade, ele já pode ter alteração na cor. Legal. Óleo novo, né? Mas em uso, ele vai deteriorando, vai se oxidando, vai mudando a cor, né? E isso só por um instrumento, né? Um equipamento mais adequado que você vai conseguir verificar em que condição que é a necessidade de realmente separar e fazer a troca do equipamento. Isso tanto para o novo, né? Que você está chegando na sua planta, Isso. quanto para a sua rotina Na rotina do dia a dia. do dia a dia. Legal, bacana. Beleza. Sem tecnologia, a gente não consegue ver coisas a olho nu, né? O corpo humano não é tão perfeito assim. Bacana, beleza. Eduardo, muito obrigado, parabéns pela criatividade, cara, foi muito bacana, assim, foi a primeira vez que eu vi aqui nas nossas palestras alguém trazer esses artifícios, acho que o pessoal gostou muito da sua apresentação, foi bem bacana. Foi o que mais teve pergunta até agora, acho que foi muito legal. Você usa isso nas aulas, acredito, né? Legal demais. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui, se inscreva no canal e muito obrigado.